10 chapelaços do mercado de transferências. Quase 1 milhão, um vídeo, pô, novo. Quase 1 milhão não, quase 700 mil, né? Jogador e um clube, os caras já discutiram salário, tempo de contrato, de repente o jogador já tá até voando pra assinar com o seu novo time, quando de repente tudo muda. O cara vai pra outro lugar e é contratado por uma equipe diferente. Hoje a gente vai falar de 10 casos. O Dudu ia pro Corinthians? Chapelaços lembrava disso não. No mercado de transferências europeu. A gente começa a nossa lista com o chileno Alexis Sanches, que na temporada 17-18 era a estrela do elenco do Arsenal ali junto com o Ozil. O contrato do camarada estava prestes a acabar e ele se recusou a renovar, portanto o Arsenal, não querendo perder ele de graça, finalmente cedeu e resolveu negociá-lo. E de todos os pretendentes, quem estava mais perto de contratar o Alexis era o Manchester City de Pep Guardiola. O Pep tinha pedido a contratação do Alexis ainda no Barcelona e agora parece que queria trabalhar de novo com o cara, dessa vez no Manchester City. O Alexis parece que também queria, e antes disso, ainda em 2017, o Arsenal rejeitou propostas aí do City porque não conseguiria contratar um substituto à altura. Só que passa um tempo e na janela do meio da temporada, faltando 6 meses pro contrato do Sanches acabar, tava tudo encaminhado pro lado azul de Manchester fechar com o atacante. Até que aos 45 do segundo tempo, o rival Manchester United atravessou o Citão e levou o Sanches pro Old Trafford, pagando aí cerca de 34 milhões mais o meia Mkhitaryan em janeiro de 2018. O City ficou de mãos abanando, mas o pior é que esse chapéu aí meio que deu ruim pra todas as partes, né? O Mkhitaryan ficou cerca de uma temporada e meia no Jogou nada com porra nenhuma. E acabou não dando certo, né? E depois saiu de graça. Enquanto a passagem do Alexis Sanches no Manchester United foi desastrosa, ele foi apresentado com pompa, né? Um baita vídeo dele tocando piano, um salário astronômico, mas acabou sendo um fiasco completo. Inclusive, ele geralmente entra naquelas listas assim de piores contratações da história da Premier League, saca? De ser um dos melhores da Premier League a sequer jogar em 5 meses. Eu cheguei em casa e fiquei muito triste. No dia seguinte, eu treinei o dobro, porque eu amo o que eu faço. Mas mesmo se esforçando, não deu certo pro Alexis Sanches, que tem uma fala bem curiosa, né? Ele mesmo contou que no primeiro dia que ele chegou no Manchester United, ele treinou, não gostou muito do que viu, o ambiente estava tumultuado no clube. E aí quando ele voltou pra casa, ele falou pro agente dele: pô, não dá pra rasgar o contrato com o United e voltar pro Arsenal, não? Mas não rolou, obviamente. Caralho. Que ninguém saiu feliz, né? Mas se no derby de Manchester o United se deu melhor, não dá pra falar o mesmo quando a gente toca no tema Ronaldinho Gaúcho. Parece um rolê aleatório falar dele agora, mas você sabia que por pouco o bruxo não foi Red Devil? Antes do seu período mais famoso na Espanha, o Ronaldinho se destacou no Grêmio e na Europa foi primeiro para o Paris Saint-Germain. Só que aí, após ter alguns problemas com a comissão técnica no PSG, o menor dos Ronaldos decidiu que era hora de trocar de clube. E tava tudo certo para ele desembarcar na Inglaterra, chegando até mesmo a ter escolhido o número da sua camisa nos Diabos Vermelhos. O Ronaldinho chegou até a dibrar o Kleberson, porque ele tinha convencido o companheiro de seleção brasileira a ir jogar no Manchester United junto com ele. O Kleberson foi, e no final das contas, o Ronaldinho não. Isso porque o Barcelona entrou na disputa e queria muito ele, com direito a uma... Imagina se a apresentação do Ronaldinho fosse junto com a do CR7, mano. Negociação maluca, ao ponto do empresário do bruxo ficar cruzando de um quarto de hotel para outro para falar com os dois clubes. E no final das contas, então, o Ronaldinho foi parar no Barcelona. Como disse a lenda Paul Scholes, alguns anos depois, eles estavam realmente muito perto de anunciá-lo. Ele já tinha até número de camisa no United, né? Mas mudou de ideia e foi pro Barcelona. Já pensou nesse universo paralelo onde o Ronaldinho foi jogar no Manchester United? É curioso como alguns pedacinhos de história... ia ser mó doideira, tá? Né? Ia ser mó doideira, tá? Porque sem o Ronaldinho, o United acabou buscando outro cara que tava surgindo bem e que virou uma estrela, Cristiano Ronaldo. E o resto te fazendo de pão, pô? De Ronaldinho para Neymar, um dos jogadores mais talentosos do século 21. Ainda na base do Santos, ele já chamava a atenção dos maiores clubes europeus. Mas imagina se ao invés de ter ido pro Barcelona, ele tivesse ido pro maior rival. Pois é. Meu sonho, mas deixa pra outro momento. Até porque, pô, o MSN acabou sendo, tipo, na minha visão, né, o maior trio de ataque da história, se pá. Acho que nenhum foi maior, na minha humilde opinião, né, mas... É, porque ali pelos 13, 14 anos, o Neymar Júnior fez um período de testes no Real Madrid para fazer parte da base merengue. O agente do Neymar na época chegou a dizer que tinha um acordo antigo com o Real Madrid para que o Ney fosse pro clube após deixar o Santos. Então tava basicamente tudo certo, todo mundo queria aquilo, a proposta do Real Madrid era boa e que o Ney chegou até fazer os exames médicos, diz a lenda, né? No mesmo ano, durante uma premiação, o pai do Neymar chegou a elogiar o Real Madrid abertamente, né? Em público ele falou que era o maior clube do mundo. A transferência
transferência parecia uma mera formalidade, porém o Ney pai não queria que o Neymar fosse pra fora logo quando criança, né? Então ele imaginava ali que o Ney poderia ficar, se destacar pelo Santos ainda em solo nacional, que foi o que aconteceu, né? E aí a saída do Ney deu só depois que ele já era um jogador mais pronto. Rolou aquele El Clássico, né, disputando a contratação do brasileiro, e apesar do Ney já ter todo aquele namorico com o Real Madrid que vinha de anos atrás, o Barcelona atravessou o negócio e contratou o craque brasileiro. O mais curioso desse chapéu é que fez o Real Madrid ficar meio traumatizado e decidir que nunca mais iria perder uma transferência como essa, né? E desde então eles vêm investindo em jovens brasileiros quando ainda são muito novos e pagando uma bela grana. Foi assim com o Vinícius Júnior, com o Rodrigo, com o Endrick e por que não tentaram até com o Renier. Aí é pica. Duelo clássico na Espanha, vamos para o clássico da Inglaterra, que é entre Liverpool e Manchester United. Desde a chegada de Erik ten Hag ao United na temporada 22-23, o nome do atacante holandês Gakpo ganhou força nos bastidores do clube e um acordo com o PSV chegou a parecer questão de tempo. Toda hora saiu uma notícia que o jogador iria para o Old Trafford ou tinha interesse em trabalhar com o técnico por conta da conexão holandesa. E aí na primeira parte da temporada 22-23, o Gakpo simplesmente sobra na Holanda, jogando um absurdo e tendo números que na época se comparavam apenas a Neymar e Messi. Depois ele fez uma boa Copa do Mundo do Catar e fez com que os rumores aumentassem, né? Corria o risco do Gakpo, coitado, ir dormir, e quando ele percebesse, ele tinha acordado na Inglaterra já. E foi quase o que aconteceu. Coitado. Só que ao invés de fechar com o Manchester United, ele foi justamente fechar com outro time de vermelho, o Liverpool. Os Reds aparentemente se aproveitaram do Manchester United, que tava ciscando, tava pedindo informações, tava ali conversando, mas sem fazer uma proposta oficial. E os Reds fizeram 35 milhões de libras, poucos dias depois, Gakpo era apresentado. Ou seja, o United cozinhou e tomou outro chapéu, amigo. Dessa vez um chapéu platônico, digamos assim, porque sequer a proposta eles tinham feito, né? Agora a gente vai pra um dos casos mais famosos de chapéu. E, cara, é um dos maiores chapelaços que eu já vi, tá? É aquele sombreiro mexicano, assim, gigantesco, sacou? Em 2013, o Willian, brasileiro, tinha acertado a sua saída do Anji, da Rússia, pra fechar com o Tottenham da Inglaterra. Ele voou pra Londres com o voo pago pelos Spurs para fazer exames médicos e assinar o seu contrato. Os dirigentes estavam só esperando a caneta no papel, mas talvez estejam esperando até hoje, né? Isso porque o Chelsea ficou sabendo da negociação, ligaram lá pro Willian, pro empresário dele, convenceram o brasileiro, levaram pra área mais central lá de Londres e em poucos dias de conversa o Willian tinha virado a casaca. O Chelsea tinha feito uma proposta um pouquinho superior pro Anji da Rússia. Caralho, os caras pagaram a passagem de avião pro cara e o cara chegou e fechou com outro time. Pra garantir a contratação dele. Mano. E o Willian foi então pro Stamford Bridge. Quando chegou lá, ele meio que explicou, né, dizendo que era um sonho pra ele jogar pelo Chelsea e que o clube sempre foi a sua primeira opção. Sim. Enquanto isso, os dirigentes do Tottenham ainda estavam esperando lá ele assinar um contrato, né? Quando a oferta do Chelsea chegou pra mim, não pensei em mais nada. Só disse pra mim mesmo que viria pra cá. E por isso estou feliz. O Chelsea sempre foi a minha primeira escolha. Esse chapéu do Chelsea ficou emblemático porque a torcida do Tottenham passou a odiar o Willian e vaiar muito ele quando tinha esse confronto entre os dois clubes, né? Já os torcedores do Chelsea, por sua vez, criaram um e o Willian jogou bola em relação a esse episódio. Ah, e vale dizer que caralho, essa ficou pica, mano. recentemente, quando o Willian saiu do Chelsea, rolaram rumores de que o Tottenham voltaria a ter interesse nele. Dá pra acreditar um negócio desse, cara? O meia foi pro rival Arsenal e dessa vez a torcida do Tottenham agradece, né? Porque se lá em 2013 o Willian chegaria como uma grande promessa e realmente foi um jogador que entregou bastante pelo Chelsea, né? Dessa vez aí, acho que as coisas não teriam dado muito certo, assim como não deram no Arsenal. Falando de Arsenal, o próximo chapéu é justamente pra cima dos Gunners e foi na negociação envolvendo o ucraniano Mikhailo Mudryk. Após o início do conflito entre Ucrânia e Rússia, a FIFA permitiu que os jogadores atuando nesses países fossem liberados e assinassem com outros clubes. Com isso, o Shakhtar perdeu muita gente e teve que dar oportunidade para jovens formados localmente, né? E um desses caras que ganhou chances aí foi o Mudryk. Ele começou a se destacar muito, principalmente ganhando reconhecimento pelas performances na Champions League. Em alta, quem ficou de olho na contratação dele foi o Arsenal, né? Parece que eles já vinham seguindo o garoto há um tempo atrás e além do Arsenal estar interessado no Mudryk, o Mudryk estava
interessado no Arsenal e começou a paquerar os caras publicamente na internet, né? Ele postou fotos assistindo jogos do Arsenal e ainda meteu um baita elogio pra cima do Arteta. A chegada do Mudryk ao norte de Londres parecia uma coisa certa. Diz a lenda que o Arsenal tava fazendo propostas ali e que o Shakhtar não estava liberando, né? Portanto, os torcedores do Arsenal se organizaram para criar uma hashtag Free Mudryk, ou seja, Mudryk livre, né? Pedindo aí pro Shakhtar finalmente liberar o garoto. Até que o Shakhtar foi lá e cedeu. Eles liberaram. Mas liberaram pro Chelsea. Recém-adquirido por novos donos, né? Os caras estavam com muita grana pra gastar e não demoraram muito pra convencer o Mudryk pro lado vermelho para o lado azul de Londres, pagando 70 milhões de euros. Aí com é bonificações que podem fazer a contratação custar até 100 no total. E assinando um contrato de 8 anos e meio com o ucraniano. Ele é muito talentoso e muito jovem, né? Então ele realmente pode render muito na carreira ainda. Nós não sabemos o futuro, porém, até o momento, não rendeu pelo Chelsea. Então os torcedores do Arsenal estão naquela de desviamos de uma bala aqui, né? E se você acha sacanagem um jogador ficar demonstrando interesse num clube e depois fechar com outro, o próximo caso aqui talvez seja o maior chapelaço aí, ou pelo menos o mais explícito desde essa história aí do Willian, né? Que foi a ida ou não ida do Malcom pra Roma. Depois de se destacar em 2018 pelo Bordeaux, ele chegou a fechar com a Roma, tá? Fechado mesmo. Tanto é que a Loba chegou a anunciar o brasileiro nas suas redes sociais. E o time francês também confirmou. A torcida da Roma ficou empolgada. Pô, um brasileiro jovenzinho, tá jogando muito bem, vai dar bom. Foram até o aeroporto pra receber o Malcom, esperar a chegada do voo dele, né? E aí os caras esperaram. E aí eles esperaram mais um pouquinho. Eles continuaram esperando, até que o Malcom não apareceu. Para. Pô, isso é loucura. No meio do caminho, o Malcom, que ia pra Itália, resolveu ir pra Espanha. Mais precisamente pra Catalunha, onde o brasileiro tinha tido conversas com o Barcelona e fechou com eles num negócio de cerca de 41 milhões de euros. Podia ser até uma história de filme de suspense, né? Um jogador que entrou num avião rumo a um país e desembarcou no outro. O que aconteceu? Essa história toda é muito complicada, tá? Somzinho do Among Us? Não sei. País e desembarcou no outro. O que aconteceu? Já escutei, já ficou na mente. Essa história toda é muito complicada, tá? Mas basicamente esse acerto com a Roma foi um blefe do Bordeaux, que tava usando o time italiano pra subir o preço do Malcom junto ao Barcelona. É um caso complicadíssimo que, olha, se a gente for analisar por uma perspectiva moral assim, acho que tem gente que não passaria na prova não, hein? Mas meio que praga de torcedor irritado às vezes pega, né? E o Malcom não deu certo pro Barcelona. Um ano depois, ele estava a caminho do Zenit. Mas a Roma não foi o único clube da capital italiana que foi atropelado numa negociação. Na temporada 2021, o craque Davi Silva estava de saída do Manchester City e livre no mercado procurava um novo clube já no alto dos seus 34 anos. E dentre as propostas que apareceram, a que mais atraiu ele foi uma da Lazio. Os italianos não só ofereceram um contrato muito bom, que poderia até chegar a 3 anos pra ele, né? Que era um cara já de 30 Among hoje? Monta o time aí, se tiver gente eu jogo. 4 anos, como também aceitaram bancar ali uma mansão e um jatinho. Ou seja, salário e regalias, né? Tava tudo encaminhado. Os exames médicos já estavam programados, porém o Davi Silva resolveu dar uma de louco e parou de atender as ligações da Lazio, né? Sem resposta e preocupados com o destino do jogador, os dirigentes da Lazio tomaram um choque ao descobrirem que o espanhol tinha sido anunciado como reforço da Real Sociedad. E pior, com um contrato inicial ali de 2 anos, né? Menos do que a Lazio tinha oferecido. Isso deixou o diretor esportivo da Lazio na época muito pistolaço. O cara chegou a dizer que respeitava o jogador Davi Silva, mas não respeitava a pessoa do Davi Silva. O pai do Davi Silva já tinha uma versão diferente, disse que não, a Lazio era apenas uma das equipes com as quais a gente estava negociando, mas não tinha nada certo, então esse chapéu aí não foi nada demais. De qualquer maneira, o caso gerou tretas e xingamentos, mas o fato é que Davi Silva voltou a aproveitar um bom momento lá na Real Sociedad, mesmo já super veterano, né? Agora a gente vai para um dos casos mais esquisitos dessa lista, que é o do Obi Mikel, né? Volantão aí que jogou e brilhou em solo inglês. Em 2006, ele era visto como uma promessa do futebol nigeriano e na época jogava pelo Lyn, da Noruega. Ele chamou a atenção de grandes clubes europeus e foi contratado pelo Manchester United. Tem essa foto aí dele vestindo a camisa do clube,
clube e ainda participou de uma entrevista coletiva e, pasmem, assinou o contrato. Pô, mas se a gente tá falando de um cara que assinou o contrato, então já era, não tem como dar chapéu mais, né? O negócio, tipo assim, já é oficial, né? É chocante, mas não. Você pode ser chapelado depois do contrato ser assinado, amigo. Isso porque o Chelsea de José Mourinho entrou na briga pelo jogador, aproveitou uma brecha na negociação e trouxe o cara pro Stamford Bridge. O que aconteceu foi mais ou menos o seguinte: o Obi Mikel assinou um contrato com os Red Devils sem a presença do seu empresário. Isso aí meio que tornava o contrato inválido, sacou? Por isso o Chelsea achou essa brecha e usou esse argumento pra dizer que... Caralho, que pica, menor! Que isso, cara? Não tem essa de Manchester United, não. E conseguiram assinar com o Obi Mikel. Tiveram que pagar uma taxa não só pro Lin, né? Como também pro Manchester United, é verdade. Mas finalmente levaram o Obi Mikel, que nunca atuou pelo... Ai, que loucura. Um fato curioso é que o Obi Mikel meteu o sumiço, né, pra cima do Manchester United e meio que se escondeu num hotel. Sem dar notícias, surgiu até o rumor de que ele tinha sido sequestrado, mas não. Ele tava apenas evitando contato com o time de Manchester. Assinei um contrato com o Manchester United e não o fiz por minha própria vontade. Fui muito pressionado para fazer isso. Não recebi conselhos do meu agente e de pessoas em quem confio. E não tive muito tempo para pensar sobre isso. Fiz algo que não queria fazer. No final das contas, o Chelsea então levou ele, né? Mas esse caso ainda é bastante nebuloso. Existem algumas versões um pouco diferentes do que aconteceu. Inclusive... Jogou bola, né? Jogou bola, né? Em uma delas, o Obi Mikel chegou a dizer que o Chelsea tinha contratado outros nigerianos e que a estadia, né, deles lá no clube estava vinculada à contratação dele. Ou seja, para que os caras não fossem dispensados e tivessem uma oportunidade, recebessem um salário, o Obi Mikel tinha que ir pra lá. Mas seja de uma forma ou de outra, é um dos chapéus mais bizarros da história do futebol. Fechamos a nossa lista com o senhor Champions League. O Cristiano Ronaldo estava insatisfeito na Juventus, dizendo que queria ir embora, né? O pessoal da Juventus aceitou e assim começou a busca por um novo clube. E dizia-se que o Manchester City estava interessado em contratar o Robozão, porque o Pep Guardiola precisava de um cara ali na área que fosse matador e poderia de repente ser o casamento perfeito. Só que essa proximidade do Cristiano com o City, né, esse rumor não pegou lá bem no Manchester United, onde ele é ídolo, né? Teria um pouco da sua história manchada e também deixaria os torcedores indignados, tipo assim, como é que vocês deixaram que... Mano, ele é muito foda, né, mano? Caralho, em todos os lugares que ele foi, ele jogou muito, mano. Tipo assim, cara, os números são muito subestimados. Os números dele na Juventus são fodas. E os números dele no United são picas também, mano. Tá ligado? É porque, porra, mano, vagabundo não imagina que pra ele não ganhou a Champions foi mal. Ah, caralho, mano, o cara fazia gol todo jogo, cara. Que isso, leque? Loucura, mano. Cristiano Ronaldo ir pro rival. Com a pressão da torcida, então, o United se mexeu e atravessou o negócio. Rolou até uma ligação entre o Ferguson, que é considerado assim como uma figura paterna pro Cristiano, né? E o próprio CR7 pra convencer ele. E relembrando os bons tempos aí do técnico escocês, o United fechou então com o Cristiano Ronaldo no Ferg Time, né? No finalzinho da janela de transferências. Só que algumas versões dizem que meio que não foi um chapéu. O que aconteceu possivelmente foi o seguinte: Cristiano Ronaldo e seu agente queriam voltar para o Manchester United e usaram o Manchester City apenas como isca, como bait. Ah, não sei não, acho que todo mundo queria o Cristiano mesmo. Aqui eu acho que todo mundo queria o Cristiano mesmo. Talvez eles podem ter dado uma aumentada na situação, mas que o Cristiano Ronaldo tinha mercado no mundo todo, ele tinha, pô. Tinha, pô. Na Juventus ele tinha feito uma passagem que, porra, o time da Juventus não tava tão legal, mas o Cristiano tava um gol pra caralho também. Pra forçar o United a contratá-lo. E no final das contas, essa segunda passagem do CR7 por lá foi bem conturbada, né? Ele teve alguns bons momentos no começo, mas a segunda temporada dele por lá foi horrível, ele acabou saindo, enquanto o Manchester City ficou sem camisa 9, foi campeão inglês mesmo assim, e depois foi buscar simplesmente um tal de Erling Haaland, que logo na sua primeira temporada quebrou o recorde de gols em apenas uma Premier League, também foi artilheiro da Champions e levou pra casa a tríplice coroa. Então acho que no final das contas deu muito bom pro City, né? Agora se tu for ver, nesse vídeo o United tomou bordoada de tudo que é lado, né? Mas enfim, qual o chapelaço mais... Ah, mas essa do Cristiano Ronaldo eu não acho que tomou bordoada, não. Muito foda pra história do futebol, pra história do United, pra história do Cristiano Ronaldo, ele ter voltado pro United, ter feito uma The Last Dance lá, tá ligado? Ter aumentado a identificação de um dos maiores jogadores da história com o clube. Eu acho que, pô, maneiro, entendeu?